convidados, né, que se inscreveram para a palestra do Leandro. Então, bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia, obrigado. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, então, primeiramente, né, agradecer ao Leandro pela disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. O Leandro, pessoal, é um arquiteto de casa. Ele formou na Escola de Arquitetura em 2006. Depois, o Leandro fez equivalência de diploma em Paris pela Escola de Arquitetura de La Villette. Também MS pela Universidade de Paris I, Sorbonne. Nesse tempo aí, o Leandro trabalhou em diversas agências e também retornou, né, ao Brasil no fim de 2020, ano passado, para uma temporada. Foi quando ele construiu uma casa em Itatiaia-Sul, próximo da Serra de Igarapé, com uma pesquisa construtiva muito interessante. E por isso a presença dele aqui hoje, para contar para vocês um pouco desse processo, porque tem muito a ver com a temática da disciplina, né, da nossa disciplina nesse semestre. Então, mais uma vez, obrigado, Leandro, pela presença, pela disponibilidade. Obrigado a você. Olá, bom dia a todo mundo. É um prazer estar falando com vocês, já que são predominantemente alunos da escola onde estudei. Então, isso é legal demais para mim. Eu me lembro quando eu estava no mesmo período que vocês estão agora, e com as mesmas dúvidas. E aí, agora eu tive essa oportunidade, né, de construir uma pequena casinha lá em Itatiaia-Sul e quero falar sobre ela. Só vou voltar um pouco, assim, nos meus últimos anos em Paris, onde eu estive vivendo por 13 anos. Eu tinha deixado um pouco a arquitetura de lado, eu estava trabalhando mais com cenografia. Então, são arquiteturas mais efêmeras, né? E vamos dizer que até que estava interessante, apesar de que algumas coisas da cenografia não são muito prazerosas para mim, porque tinha uma questão do desperdício, a questão de eventos que custam muito dinheiro para durarem muito pouco e tinha muito pouco reaproveitamento dos materiais, né? Mas isso é outra questão. Todo jeito, a questão principal é que existe o efeito pandemia, né? Que fez com que áreas inteiras de trabalho ficassem excluídas do mercado, e foi o caso que aconteceu para todo mundo que trabalhava com eventos, tanto aqui quanto lá. Eu continuei trabalhando com outras coisas, com arquitetura de interior e outros tipos de arquitetura de loja também e comercial, né? Mas era um pouco para suprir a falta do mercado de cenografia que tinha acabado. E nessa história, eu estava trancado em home office nos meus 27 metros quadrados parisienses. Aí nasce a história desse projeto. Porque quando eu mudei para Paris, eu lembro que minha mãe me fez a primeira visita lá e ela falou, mas como que você dá conta de morar num apartamento tão pequeno? Você não fica com claustrofobia e tal? E para mim isso não era o mínimo problema. Aí eu concluí falando para ela, mas você viu a quantidade de espaço público que tem aqui? Aqueles espaços públicos todos, para mim, são as minhas salas. Então, eu fico muito pouco dentro desse apartamento porque eu usufruo muito dos espaços parisienses. E isso realmente é uma coisa que permeou minha percepção do lugar durante muitos anos, porque era só um quarto a mais o meu apartamento, em relação a como eu usufruía da cidade. Só que a pandemia mudou toda essa relação, né? Talvez os parisienses e eu sofreram muito mais com a pandemia que os brasileiros, que já não têm espaço público. Então, aqui, como tudo já acontece um pouco no privado, talvez o impacto já não tenha sido tão grande. Mas para nós, que dependemos muito daquelas zonas de compartilhamento, realmente foi um choque muito grande, porque, de repente, a gente viu o nosso escopo de possibilidades se reduzir a poucos metros quadrados com
com uma janela do vizinho em frente, com quem eu tive que compartilhar a vista 4 meses, trancado dentro de casa. Então, realmente, é uma coisa que coloca a gente para pensar no que, como viver num espaço pequeno, o que faz falta realmente quando a gente vive num espaço com tantos poucos metros quadrados. E pouco a pouco eu fui percebendo que não era questão dos metros quadrados, porque eu vivia muito bem naquele espaço. Eu tinha o meu espaço para cozinha, tinha o meu espaço de trabalho, tinha minha cama, o banheiro, e era tudo, mas era tudo que eu precisava e eu não queria precisar de mais, porque de qualquer jeito, mesmo a questão da limpeza, toda uma questão assim, quando a gente está nesses apartamentos do Brasil, que realmente você precisa de uma outra sociedade de casta, né, para dar conta de cuidar dessas estruturas. E eu estava muito bem naqueles pedacinhos, mas então tinha essa questão do o que foi ceifado da minha existência naquele lugar, que ele já não correspondia mais às minhas necessidades. E realmente eu comecei a pensar nisso e passou muito pela questão da amplitude, mas não uma amplitude espacial que eu pudesse andar, mas uma amplitude visual. Estava me faltando ter uma perspectiva, ter um respiro. E foi daí que nasceu o pequeno projeto. Porque eu tinha um terreno de família no Brasil, que era um pasto para vaca, que ficava sendo alugado para vaca dos vizinhos. Eu nunca tinha pensado em atuar nesse terreno, que eu acho que ele era muito bem verde e como pasto. Mas eu comecei a pensar numa arquitetura que entrasse naquele lugar sem ser muito agressiva, porque é uma área verde maravilhosa e eu não queria participar ao espalhamento urbano, né, de uma maneira agressiva, chegar com um trator, terraplenagem, fazer um buraco ali, um degrau, enfiar a casa no barranco e pronto, dizer feliz, eu tenho uma bela vista. Então, eu tinha essas preocupações também. Como que eu chego com uma arquitetura que não vai agredir um lugar que até então era de vocação mais agrícola. E, em seguida, eu comecei a querer aplicar aquelas questões de como transformar meu apartamento parisiense, ou pelo menos apartamentos que se assemelham àquele, em algo que eu pudesse aguentar tanto tempo quanto fosse necessário, né? Se essa pandemia durasse 10 anos, talvez eu pudesse ficar 10 anos nesse lugar que eu estava pensando. Então, cheguei a um plano de um apartamento que é o estúdio parisiense, ou então a kitnet brasileira, né? Que é tudo em um, só a área do banheiro que é um pouco mais separada pela privacidade. É um quarto conjugado com a sala, através de um sofá-cama, e a cozinha no mesmo espaço, e só algumas estantes que fazem a separação da zona de banheiro, né? Então, eu vou começar a entrar aqui na apresentação do projeto, e aí a gente vai discutindo, tá bem? Porque teve a parte de projeto, que enquanto eu estava fechado em Paris, trancado, imaginando esse lugar ideal, para onde eu fugiria, e teve a parte da realidade da construção, né? Que quanto tempo de projeto eu não precisava ter perdido se eu já tivesse com aquela equipe desde o início, né? Porque, aliás, eu aprendi muito com eles. Vamos lá. Então, eu vou chegar primeiro na apresentaçãozinha que eu tinha feito para mim mesmo. Fiz aí a fachada frontal da casa. No início, eu imaginei ela perto de um córrego. Imaginei que lá a vegetação era mais densa, tudo crescia lindamente. E quando alargava, ficava aquela vegetação
muito bonita, sem precisar nenhuma intervenção paisagística, né? Aí eu fui pesquisando, inclusive eu fiz muita pesquisa sobre os povos indígenas que estavam aí na região, né? Que é uma região de mineração, mas pela qual os bandeirantes passaram. E aí, uma das questões era por que os indígenas nunca fazem a casa deles perto da água, né? Deve ser porque eles habitam no mesmo tipo de meios que os nossos. E a questão é que, para escolher o lugar, eu fiquei neles um pouco. Um pouco não foi um pouco, foi uma manhã inteira, uma tarde inteira, uma boa parte da noite, para sentir como que é aquele lugar. Bom, rapidinho, a gente percebe que a beira de um córrego é um brejo. Onde tem brejo, tem mosquito, onde tem mosquito, tem sapo, onde tem sapo, tem cobra. E logo, logo eu fui percebendo que a gente estava numa biodiversidade que não permitia esse tipo de interação. A minha casa, ela poderia até ter sido feita lá, ela daria lindas fotos, mas ela teria um embate com a biodiversidade local que ia acabar degradando, mesmo pelas minhas escolhas de usar matérias naturais, como a palha, com certeza aquilo ali tudo ia estar consumido um ano depois. Então, mudei a casa de lugar, escolhi o alto do morro, pela vista também, né? Aí vamos lá. E aí são as imagens 3D que eu tinha feito para mim. Essas imagens, inclusive, elas já são num estado mais avançado do projeto, quando já estava tudo bem determinado, tá? Mas, como a gente vê, ela está ainda na mata fechada, sem aquela reflexão da nossa biodiversidade. Em seguida, eu tinha uma grande questão, que eram os materiais. Eu queria que essa casa fosse uma casa mineira, uma casa de Itajaí-Sul. E vamos lembrar que eu estou no pé da Serra de Igarapé. A Serra de Igarapé é um pouco o fim do quadrilátero ferrífero. É uma das quininhas dele. E Itajaí-Sul está realmente no extremo dessa serra, onde ela acaba. E ali tem uma região de mineração muito intensa. É uma região que até a década de 90 tinha uma mineração de empresas nacionais, de famílias brasileiras que tinham essas propriedades para mineração, e que, a partir do momento, isso daí foi passado para as empresas, para algumas empresas estrangeiras que mudaram um pouco a maneira de explorar, até eles colocaram aquilo numa escala mais industrializada 2.0. Então, as minas, elas funcionam 24 horas. E eu posso dizer que dos 13 anos que eu tive fora, a cada ano que eu visitava o Brasil, que ia por ali, eu percebi que faltava um pedaço da serra. E isso numa velocidade muito grande, e hoje, atualmente, só existe um platô. E para Igarapé, que é o outro lado, não está tão aparente ainda, porque existe uma certa regulação, como para a Serra do Curral, que é mais de preservação do skyline, para uma certa parte da serra, mas para o meu lado, isso não era o caso. E tinha aquela questão de eu olhar para a cidade, ver que todo mundo naquela cidade trabalha para mineração, e que casa de ferreiro, espeto de pau. Ninguém morava em uma casa de estrutura metálica. Ou seja, todo aquele material explorado com a mão de obra local, ela nunca fora realmente utilizada localmente, a não ser para pavilhões de depósitos, de postos de gasolina, essas estruturas mais assim que necessitam uma pré-fabricação, mas a arquitetura local, a parte do telhado paulista que a gente vê de vez em quando, não passa pelo espírito das pessoas de utilizar, né? Bom, hoje eu posso dizer que o aço encareceu um pouco.
depois desses tropeços todos que a gente teve nesses últimos anos, de mudança de governo e de questões políticas, mas, mesmo assim, teve momentos que ele estava viável e simplesmente não é algo pelo qual a nossa sociedade se apropriou, né? Agora, eu perguntar se a Dona Maria deveria construir em aço, não sei, mas ela não tem nem de quem se inspirar, né? Porque nem os arquitetos que costumam dar o exemplo não utilizam, quanto mais a Dona Maria. Então, realmente, essa questão do aço era uma coisa que me permeava, porque como que eu queria fazer uma casa que eu achava que ela devia ser daquele lugar, sendo que a matéria-prima que é retirada daquele lugar, ela nem é utilizada localmente, né? Então, isso era um ponto. Decidi fazer essa casa de estrutura metálica. E eu sabia que isso não seria tarefa fácil. Talvez ela tenha sido mais fácil do que eu pensava. Vou contar por quê. Mas no início eu pensava que não. Eu pedi assessoria, procurava engenheiros, e muitos poucos engenheiros estavam prontificados a me ajudar nessa parte. E aí eu fui parar como se diz? Nessa parte de entrevistar quem pudesse fazer essa estrutura metálica para mim, eu cheguei numa dupla de serralheiros que trabalhou por anos para quem? Para as mineradoras, para fazer exatamente esse tipo de estrutura pré-fabricada nas minas. Então, foi um azar e não foi, porque essa equipe eu não ia achar ela em outro estado. Se ela estava ali trabalhando com uma serralheria ordinária, é porque aconteceu alguma coisa na vida deles que eles passaram a fazer portas e esquadrias em vez de estrutura, mas que essa mão de obra existe e ela é qualificada e ela está no nosso estado exatamente porque uma parte da nossa indústria exige esse tipo de qualificação, é um fato, tá? Outra questão, então eu só vou passar um pouco aqui as imagens para entender um pouco a casa. Isso foi um pouco a primeira versão. Ela ainda não tinha um avarandado que cobria toda a casa, mas todo caso ela era feita sobre seis pilares, né, que partiam do solo sem agredir a colina, tá? Os módulos que eu me decidi foram módulos baseados um pouco nessa estrutura, porque quando a gente compra o aço, primeiro a gente compra a tonelada. Em seguida, ele normalmente a gente compra ele com 6 metros de comprimento, tá? Então, tinha uma parte de aproveitamento para não ficar muito caro, que é o que eu tinha que pensar como que eu vou cortar esses pilares, apesar que a gente pode soldar também, mas eu queria trabalhar com menos solda possível, né? Então, eu queria fazer tudo utilizando aqueles perfis sem necessidade de muito retrabalho. E assim, eu me baseei tudo nos perfis de 6 metros, que é o tamanho que eles vêm, divididos ao meio, isso que me fez um módulo de 3,10 por 3,10 de eixo a eixo. Tá? Então, essa casinha, ela tem 6,20 num sentido e 3,10 no outro, sendo que, além do avarandado, né? Vamos lá. Passar algumas imagens, só para vocês verem. Aqui a gente já começa a ver que mesmo nessa fase de projeto, eu já tinha a intenção de trabalhar com outro elemento que eu acho muito importante, 2 elementos, aliás, que eu vou falar. O primeiro é o pau a pique, que era uma técnica que eu queria muito utilizar, não sabia como ainda, mas queria utilizá-la. E outra é que eu queria utilizar a ardose, né? Principalmente um pouco pela mesma razão que o aço. A ardose é pelo fato de a gente estar numa das reservas maiores dessa pedra no mundo,
Acho que a gente só perde para a Espanha. O Brasil tem até umas barreiras comerciais na União Europeia para não poder exportar ardósia para eles, porque senão a Espanha perderia o mercado dela. E ela é algo de muito acessível para a gente. Muito, né? Tipo, o tanto de ardósia que eu coloquei nessa casa, se fosse qualquer outro material, que aliás eu não via outro material para utilizar, principalmente para fazer a parte hidráulica, ela não custava nada. Eu ficava realmente surpreendido, e era exatamente pelo fato da gente ter essas jazidas e que ela é um material acessível, né? As construtoras utilizam essa pedra para fazer pingadeira e eles pintam ela, né? Porque tem um preconceito muito grande contra essa pedra, e um preconceito tanto da classe média quanto da classe popular, porque a classe média considera que aquela pedra tipo a havaiana das pedras, né? E a classe popular olha para a pedra com o mesmo preconceito que a classe média olha. Então, como diz o Clodovil, quem gosta de pobreza intelectual, pobre gosta de luxo, e é verdade. Então, é porque as pessoas se exemplificam muito, se espelham muito naqueles que eles almejam ser. Então, quando a gente tem uma elite que despreza algo, é toda a camada social que vai desprezar algo. E isso é uma pena. A outra questão é a utilização do pau a pique. Eu queria, porque eu tenho uma relação com essa terra vermelha nossa, que só viajando para entender como que ela é bonita, né? Eu viajei um pouco pelo mundo, estive no Irã, vi muita construção em terra crua, e lembrava de quantas pessoas eu vi na minha infância que moravam nessas casas. Eu lembro que até na escola a gente aprendia que não podia fazer casa assim, porque dava barbeiro. Aí teve uma política de genocídio cultural para destruir as casas de pau a pique, porque dava barbeiro, né? Veio o Ministério da Saúde mandando todo mundo derrubar elas. E acabou que a gente perdeu um pouco essa cultura. E um pouco por parte de preconceito também, preconceito social, de todas as classes. E eu quis resgatar ela como uma técnica como outra qualquer. Tá? Então, isso é uma coisa que permeia esse projeto, que é olhar uma técnica, seja ela vernacular, seja ela industrial, seja ela de qualquer de qualquer outra origem, e eu olhasse ela alguma coisa? Que eu olhasse ela com olhares de primeira vez. E isso significa que eu ia tirar todo aquele preconceito que tinha. Eu queria fazer só aquilo e eu estava usando aquele material. Não é tanto por toda a questão da tradição nossa, mas é porque é magnífico. Eu adoro aquela cor, eu adoro a maneira como a terra fica rachada. Tem tanto estudo em cerâmica que a gente olha os esmaltes, como é que eles vão trabalhar, né? E eu vi aquilo e sempre foi uma coisa que me fascinou. E principalmente que é um material que muda a umidade, ele muda a cor. E uma hora ele está amarelo, outra hora ele está vermelho, outra hora ele está vermelho sangue. Bate a chuva na terra, ela muda completamente. Então essa questão era uma coisa que me fascinava e além do mais, aplicado na casa, eu vi assim, né? Nós como herdeiros da tradição portuguesa e de ricochete, a gente tem a herda da tradição mediterrânea, né? De fazer aquelas casinhas mais igual ao Ouro Preto, mais branquinhas, pintadas com cal e tal. Ficou essa tradição, que a gente pensa que uma casa tem que ser clara e branca e tudo, para dar um aspecto saudável e tal. E a gente não aproveita desses tons naturais, né,
dos minerais em torno de nós, para gerar uma paleta. E, para mim, partiu daí também toda a ideia da casa, tá? Essa paleta se tornou um ponto central, porque eu queria que essa terra transformasse em tudo. Eu não queria, por exemplo, uma casinha branquinha chega, fica aquele barrado sujo de terra, né? E é o sujo. Será que aquilo é sujo? Não é. O sujo é onde é a predominância daquela cor, né? Não é tão grande quanto o resto. Então, se eu jogar terra vermelha na praia, vai sujar. Se eu jogar areia na terra, vai sujar. É a minoria ali que é o sujo. Então, se você tiver a terra vermelha no meio de um terreiro vermelho, ninguém vai falar que ela está suja. Impossível. Ela está dentro do organismo dela, no mundo dela. Ela não pode ser considerada suja naquele aspecto. Vamos lá. Eu também quis fazer essa casinha o mais simples possível estruturalmente. Essa fachada aí mostra um pouco como eu estava pensando o teto, de fazer os elementos da triangulação do telhado de maneira a simplificar tudo, que não tivesse muito aquela complicação da trelice em si, né? Mas isso daí me exigiu a utilização de perfis acoplados. No caso, eu utilizei perfis enrijecidos, um soldado de frente para o outro, né? Então, eles ficam como perfis quadrados, mas, na verdade, são dois perfis soldados um no outro. E esse tipo de perfil é uma outra questão de observação do nosso mundo, é que qualquer um de vocês que for num desses galpões do centro da cidade, ou nesses mezaninos, desses estacionamentos Belo Horizonte afora, vocês vão perceber que são esses os perfis utilizados para fazer esses elementos. E por que são eles? Porque eles são muito mais baratos que aqueles perfis estrudados, I, H e todos aqueles perfis que a gente vê nos condomínios de Nova Lima. Eles são extremamente pesados, superdimensionados para a maior parte dos casos, tá? Então, eu preferi utilizar esses perfis derivados laminados, né? São lâminas dobradas. Isso faz com que a casa seja bem leve e esses perfis eles são muito rígidos, tá? Vamos lá. Aí vocês podem ver que nesses desenhos técnicos tudo já estava um pouco pensado. Só olhando aí a questão da ardose, eu utilizei ela para fazer exatamente shafts, né? Porque a tubulação não podia passar no pau a pique, eu queria evitar isso. Então, eu fiz shafts de ardose para evitar que a terra molhasse e por onde passar a tubulação também. Aí está um pouco a parte elétrica. Inicialmente, eu pensava em utilizar outra coisa, steel deck no interior, de repente, fazendo, foi muito melhor utilizar a questão da madeira. Agora, eu vou passar rapidamente na parte de perfis, né, como eles foram pensados, quais os perfis que se repetiam, quais que não eram. Teve a questão que eu cheguei a pensar em fazer a casa com conectores. A minha ideia inicial era essa, era fazer ela toda parafusada. Essa ideia foi uma ideia que desenhei todos os conectores, já estava pronto para cortar tudo. E conversando com a equipe que eu tinha acabado de conhecer, cheguei à conclusão que não tinha sentido. Era algo que ia encarecer enormemente a casa e que era muito mais interessante fazer ela pré-fabricada num galpão próximo e isso tudo soldado. Realmente, talvez essa questão do parafuso seja interessante, uma torre de alta tensão no meio da floresta. Você tem que chegar com o helicóptero e montar ela em um dia, porque a equipe não quer ficar hospedada lá também no meio da floresta mais de um dia. Mas para essa casa, onde eu tinha a possibilidade de construir um galpão próximo, valeu mais a pena. Agora eu vou passar só para as fotos da execução. Tá?
Então, isso aí foi escolhendo o ponto, né, da casa. A casa, aliás, ela está no sentido norte-sul. Então, as duas águas de telhado elas estão igualmente expostas ao norte. Ou seja, as duas têm a mesma exposição solar e é 96% de aproveitamento para os painéis solares. E também uma água não faz sombra na outra, né? Aí a equipe fazendo... Aí era o teste da terra. E outra coisa que eu aprendi com eles, com o pessoal da região, que todas essas pessoas com quem eu trabalhei, a maior parte delas, morou na infância, ao menos, em casa de pau a pique. Então, eles sabiam, por exemplo, que a melhor terra para pegar era a terra de cupizeiro. Não é qualquer cupizeiro, mas é um cupizeiro que deixa uma terra mais fofa. E essa terra tem a saliva do cupim, que deixa a argila com uma liga muito boa. Então, a gente teve essa questão de utilizar a terra de cupizeiro, que também era muito inteligente. Aí eu fazendo as bases. Decidi fazer o concreto não exposto, porque eu não queria que o brutalismo, se existe algum, que fosse essa questão do concreto, né? Acho que o concreto não é a nossa única alternativa. Eu queria essa casa que é algo muito leve, e eu queria que os materiais crus fossem mais a terra e a palha. Então, o concreto eu fiz questão de simulá-lo. Daí é o pessoal, eu levar nos perfis de Belo Horizonte para lá, os perfis e os cobogós, né? Caminhoneiro. E aí já é a equipe de serralheiros. Essa imagem ela é interessante porque eu cheguei com o desenho dessa tesoura, bom arquiteto que sou, com seno, cosseno, todos os ângulos, tudo desenhado. Assim, não faltava um valor das medidas, né? Chego lá, ele fala, eu não sei fazer essa tesoura do jeito que você desenhou. Eu não consigo. Eu falo, mas como é que eu tenho que desenhar? Me fala que eu desenho. Então, ele simplesmente pediu fazer um gabarito, colocar onde que vai os ângulos máximos. E esse gabarito em torno aqui é exatamente o gabarito da casa. Ele usou esse gabarito, ele fez esse gabarito com as medidas totais da casa e desenhou tudo dentro dele. Então, não tinha uma questão de desenhar ângulo nenhum. Ele precisava só das posições horizontais e verticais, ele trabalhava por eixo. E tudo era desenhado em cima desses gabaritos, assim, não tinha erro. Tá? Aí vocês podem ver a conexão dos perfis, como que elas são, né? Então, cada perfil desse, ele é soldado a uma certa distância, que é como uma costura, né? E essas soldas pontuais dos dois lados fazem com que esse perfil atinja um nível de resistência muito grande. Aí a gente está olhando um pouco a questão de como se deu, depois da decisão de não colocar parafuso nenhum, a gente decidiu que não dava para fazer no terreno, porque o terreno tinha problema de chegada de eletricidade, que perdia muito a potência, que não chegava a corrente necessária para as máquinas de solda e nem para nenhuma outra máquina. Então, a gente tinha que fazer tudo em outra área, onde tinha mais acesso à energia. Então, foi decidido com os serralheiros, onde seria, como seria, quais elementos viriam inteiros, porque tinha a questão do peso, até quantas pessoas, tipo, a gente não queria uma peça que fosse impossível de carregar por mais de 4 pessoas. Então, o tamanho das peças foram todos definidos por essa questão humana da capacidade delas de transportar, né? Então, a gente decidiu de fazer cada fachada da casa toda soldada já para levar para o terreno. Tá? Aí, isso aí é o cupinzeiro. Você vê os túneis, né? Os bichinhos passando ali. Esse cupim aí que a gente usou. Enquanto a gente estava fazendo a parte de solda, uma outra parte da equipe estava caçando cupinzeiro pela região,
para trazer terra para casa. Então, tinha a missão serralheria e a missão caçador de terra de cupinzeiro. O cobogó era outra questão um pouco que vai com a terra, que vai com o aço, que essa é a região de Mateus Leme, Pará de Minas, Itatiaia-Sul, pela qualidade da argila, exatamente, eles têm a tradição, a argila local, eles têm a tradição da olaria. São regiões que abasteceram todo o estado com tijolos durante muitos anos. E ainda o fazem. Quando a gente chega em Mateus Leme, tem muita olaria. Então, até as pessoas que eu trabalhei já trabalharam nessas olarias, então eles me davam detalhes de como era fabricado o cobogó, de como que saía da máquina, que tal defeito dava por conta disso, que os cobogós tinham tamanhos diferentes, enfim, por causa do cozimento, e me falavam como era a forma do forno. Então, era muito gratificante construir uma casa com materiais cujas pessoas com quem você está trabalhando conhecem bem, porque foram elas que fizeram aqueles materiais, né? Então, elas sabem o comportamento deles, sabem como pode empilhar, guardar. Nossa, é muito agradável fazer assim. Aí são os sacos de terra do cupinzeiro. O cupinzeiro é muito prático, porque a gente tira essa terra toda, 3 dias depois ela está toda de fora de novo, porque essas montanhas, na verdade, são os dutos, as chaminés de ventilação deles, né? Então, quando a gente corta elas, eles perdem todo o sistema de ventilação da casa deles, então eles têm que construir aquilo com uma certa urgência. Então, isso põe ao trabalho muito rápido. Aí a questão da terra. A pintura também, ela foi feita toda antes, né? Porque exatamente como é uma pintura duplação, que ela já faz fundo e acabamento, e que é exatamente porque ia ter a questão da terra que fica ali, a terra ela tem um coeficiente de umidade que varia frequentemente de acordo com a umidade do ar, né? Então o ar tinha que estar bem protegido. O bambu também é tratado, porque a gente está no meio da roça, tem muito caruncho, tem muito inseto que come isso daí. É aquele negócio que eu estava falando, eu não queria construir nem na beira do rio, porque eu via que minha casa ia ser comida viva em pouco tempo. Então, o bambu ele já foi tratado, assim, 60 dias de tratamento para a questão para tirar o amido, para tirar o açúcar dele, né? E depois ainda tive que passar um inseticida, porque não tem jeito, senão não, é um meio muito violento, muito corrosivo. Aí preparando, aí já pensando na trama para o bambu, depois de ter cortado tudo, os vários tipos de palha que eu queria usar na casa, né? Que era presente essa questão do bambu e da palha é um sapé que dá em beira de rio, né? Essa palha, ela vem mais do norte de Minas. O pessoal testa, a gente pode comprar no Mercado Central. Tem muita gente que faz isso aí. Aí vê que a gente pensou até a esquadria, não ficou nada para ir lá para cima. A casa já estava toda pronta embaixo. Tem a questão térmica, né, que teve que ser pensado em vários aspectos. Eu fiz as portas de aço também, e o aço esquenta muito. Então, tive que colocar isolamento. Aí é o dia do transporte, né? O dia que a gente levou a casa lá para cima. Colocar todo o material. E eu lembro, olha, o caminhão ele entrando assim no meio do mato, não tinha estrada, não tinha nada, simplesmente entrou no meio da braquiária e foi lá para fazer a casa. Era bem. Eu achei esse momento muito poético de ver. Eu chegava com uma casa praticamente pronta no meio de um pasto, né? Aí todos os componentes
já cortados, já dimensionados, os que precisavam de ser soldados de novo já foram soldados, estava tudo ali. E aí começou a montagem em si. Que era pegar e foi muito rápido. Na hora que você chega nesse momento, é uma rapidez assim, foi questão de 3 dias, 2, talvez, para montar tudo. E aí é só pegar. A gente pode ver que são 3 pessoas, já consegue colocar as peças no lugar. E rapidinho a casa começa a aparecer. Vocês veem que não precisa de muita gente para chegar nesses componentes e em que é baseada a pré-fabricação. Mostrar mais essas imagens. Aí tem, bom, não falemos, não vou falar do aspecto segurança, né? Porque é muito complicado convencer as equipes a utilizar equipamento de segurança. Tinha hora que eu tinha muito medo de acontecer um acidente, mas graças a Deus não aconteceu. Apesar da insistência, eu estava meio sozinho, assim, eu não era uma empresa que podia multar eles, eu estava precisando deles. Mas era uma questão complicada aqui. Mesmo para fazer as soldas, eles nunca queriam colocar o óculos que precisava, era muito complicado falar, mas vocês vão ter um descolamento de retina, não é possível. Aí a gente já vê a casa montada com os barrotes de estrutura metálica igualmente, a calha. E daí já a casa já foi terminando assim, que ia fazendo tudo ao mesmo tempo. Colocava o telhado, ao mesmo tempo que colocava o cobogó, ao mesmo tempo que já vinha colocando o piso. E rapidamente ela foi aparecendo. Isso aí foi um dia que eu estava já testando minha cachoeira, né? Já ia fazendo todos os testes com as coisas que eu tinha decidido de colocar. Essa casa, na medida que vocês estão vendo aí esse elemento, por exemplo, em cima, que era exatamente porque eu tenho uma casa no eixo norte e sul, a varanda está para o oeste e a outra varanda está a vista mais bonita, uma está para o oeste, a outra está para o norte e a outra está para o leste. Ou seja, eu tenho sol o tempo todo. Então, eu tive que pensar muito na questão do conforto térmico para essa casa. Tá? Isso daí, então, isso já foi a primeira pesquisa que eu decidi utilizar os sombrites que são utilizados em horta, exatamente porque a gente pode decidir da potência solar que incide na casa, né? Então, eu decidi por um sombrite de 80%. Levei na costureira para fazer minhas fachadas. Aí eu falei para a costureira, ela estava lá fazendo um vestido de noiva. Eu falei, mas você sabe que você vai terminar minha fachada antes do vestido de noiva, né? E me diverti um pouco de ver um elemento de fachada do lado dos vestidos. Ela não gostou muito de trabalhar esse material, porque é um material muito leve, agarra na máquina. Talvez eu não usaria o mesmo, mas em termos de trabalho com a potência solar foi muito prático. E também coloquei uma manta térmica sobre a casa, para não passar o vento na parte inferior, já que eu utilizei o mesmo deck do lado de dentro e do lado de fora. Tem um isolamento térmico de 12 graus. E o telhado é um telhado de sanduíche também. E isso aí ajudou muito, viu? Não ajudou completamente, porque ainda precisava da questão de uma ventilação muito bem pensada. Mas a casa, atualmente, ela é fresquinha e quando faz frio, ela não esfria muito, não. Lógico que eu tenho uma grande quantidade de área de vidro, que a área de vidro é onde é a parte mais frágil, né? Mas, em todo caso, o pau a pique também ajuda muito a questão do isolamento. As portas, vocês viram que eu tinha colocado lã de rocha dentro delas, mais cedo passou uma imagem. Aí a casa começou a tomar forma. Chegou o pessoal do pau a pique quando a casa já estava praticamente pronta, só para fazer os fechamentos. Era o pessoal da região mesmo, são meus vizinhos. Eles vieram da Bahia. A profissão deles era essa.
era fazer esses muros. E hoje eles, aí vocês podem ver que um tem 69, o outro tem 79. Foram eles que fizeram as paredes da minha casa, porque os jovens da região não sabem fazer mais isso, né? E fizeram muito bem. Eles tinham muita técnica. Foi a maneira como eles entrelaçavam o arame para passar no bambu e tudo era muito rápido. E até eles se surpreenderam, eles ficaram muito contentes de ver o resultado dessa casa. Esse senhor mesmo, ele tem um câncer e a família dele ficou emocionada de ver ele construindo uma casa dessa de novo. E eles ficaram mais contentes ainda de ver que é uma casa que é bonita, que coloca aquele material em valor, né? Valoriza o material. Os quadros colocam ele um pouco em evidência. E assim foi. E quando eu estava fazendo, eu também ficava fazendo meus testes e foi seguindo assim. Aí a parte coloca a terra, depois eles amassam a terra com o pé, né? Mistura a terra com o piseiro. Eu também eu coloquei palha, a palha também para dar liga na terra. E é um trabalho bonito de se ver, né? Depois a gente vê a casa pronta, a gente vê a marca desses dedos lá. Ela fica para o resto da vida. Mesmo quando ele racha. Depois o concreto, depois isso daí tudo começa a curar e o barro racha, né? Porque ele é argiloso. Isso aí já é o processo de cura, meia cura. Aí do lado de dentro, lógico que eu não, efetivamente eu não podia deixar assim porque por causa da questão de inseto mesmo. Então, por lá de dentro teve um reboco de acabamento com terra, com cal e uma massa fraca de cimento, exatamente para que, aliás, se adere muito bem, porque as gretas servem como ponto de aderência, sabe? Então, o reboco interno é muito bem aderido à superfície. Aí é o vidraceiro, já terminando a casa. E foi o dia do vidraceiro que eu tive a grande surpresa, que apesar de todo o meu pensamento na questão térmica, a casa estava esquentando muito. Nossa, o primeiro dia que eu pus o vidro, eu desesperei. E isso é porque não estava uma ventilação bem feita. Então, eu tive uma adaptação do projeto, que era colocar todo um sistema de basculantes na parte superior para a casa ventilar, e ela ficou realmente muito fresca. Aí a parte da ardose, que eu utilizei para... Essa é a escada de entrada, né? Aliás, a escada, vocês podem ver que eu usei a própria ardósia como sapato, então não tem argamassa, eu só usei massa plástica. Aí é meu sistema de contrapeso para a grande janela, exatamente porque eu não queria que a janela obstruísse. Ficou uma coisa meio medieval, sabe? Não é qualquer um que abre, não. Teve o Gabriel que foi lá tentar usar, teve uma certa dificuldade. Mas era um elemento que eu realmente queria, assim, e a casa era para mim, né? Aí eu também tive a questão de reduzir muito a quantidade de material. Então, foi o aço, a madeira, a terra, a palha e a ardósia. Então, até as prateleiras são de ardósia. Eu usei e abusei dos materiais, mas tentando restringir o uso deles. O contrapeso é em ardósia, as prateleiras são em ardósia, as escadas são em ardósia, os shafts são em ardósia. Todos, eu tentei colocar os materiais lá onde eram mais bem-vindos, sem aumentar a quantidade de material, né? Para não ficar uma cacofonia de materiais como a gente vê frequentemente. Eu queria que eles fossem o que a materialidade deles, o que as características deles pedissem, né? Para eles serem.
Aí são a questão do conforto, né? Que no verão, principalmente, o sol da tarde entra aí de conforto, então esses sombristas funcionaram muito bem, né? E por último, eu vou mostrar para vocês a questão é a casa pronta, né? Só mudar a imagem. Eu sempre tenho visita dessas sirienas por lá, que ficam no pasto comendo cobra. Elas adoram comer cobra quando não falta. Elas estão sempre por lá. Aí já é de manhã, a fachada leste, mesmo horário à noite, com o pôr do sol do lado oposto. E aí vocês veem o resultado do conjunto. Os basculantes que eu tive que colocar após ter finalizado a casa, né? Que eu acho que eles entraram até muito bem. Mas são aqueles negócios que a gente tem que perceber o momento de aceitar que o projeto não está funcionando como a gente pensava, apesar de todas as precauções, e adaptar como puder. Vocês viram, eu tive que adaptar a questão dos parafusos, mudei, eu fui aceitando que o projeto fosse o que ele queria ser, né? A gente não pode ficar fixo numa ideia do início ao fim. A pintura mesmo, no início eu queria que fosse galvanizado, porque a galvanização dura 40 anos. Mas no final não era possível, porque era um preço exorbitante. Aí eu trabalhei com a questão da paleta de cores que já estava lá presente e reforcei ela com a cor, e achei a telha que era praticamente o mesmo tom para comprar pronto, e assim foi virando a coisa. E eu utilizei a galvanização só na parte superior, né? Que é onde tem mais agressão do tempo, é onde tem a chuva, então a calha, os arremates do telhado e o telhado em si lá na parte superior é galvanizado, mas o resto eu trabalhei só com pintura no final. E aí está. Até essa telha que eu coloquei no início, né? Também procurei uma telha fumê para fazer o filtro solar também. E ela acabou entrando na paleta perfeitamente com todo o conjunto. E aí se vê no que deu. Aí agora, que a gente está terminando, é abrir as perguntas, né, Gabriel? Sim. Oi. Oi. Perdão. Ó. Bom, pessoal, Eu tenho uma pergunta. Isso, boa. Primeiro, parabenizar, porque ficou muito bom, ficou muito lindo, de verdade. E eu queria saber sobre mais uma dúvida sobre a questão elétrica, porque eu vi que tem alguns pontos de elétrica na parede. Como que foi para passar essa fiação? Foi uma coisa tranquila? Tipo, com relação à manutenção depois, é fácil mexer com isso? E na verdade, toda elétrica ela passa principalmente por debaixo da casa, né? Ela só sobe nos pontos onde ela tem que subir. Então, o acesso é por debaixo dos fios sobretudo, elas passam em tubos metálicos para não facilitar tanto para o roubo. Entendi. Obrigado. Eu tenho algumas coisas para colocar e para perguntar também. Eu achei o projeto muito interessante. Eu gostaria de saber como que a gente poderia, na sua visão, como trazer isso para, por exemplo, uma realidade de uma família de baixa renda, porque eu acho, vamos dizer assim, intrigante a questão da arquitetura de pequenas medidas. Não pequenas medidas, mas em proporções pequenas. Porque, bom,
obviamente, é um pouco mais barato. Teoricamente é mais barato, enfim. Então, na sua visão, como a gente poderia trazer isso para pessoas do meio urbano? Porque o preço da terra é muito caro e construir também é muito caro. Eu também gostaria de saber, se não for muito, quanto que ficou o projeto como um todo. Olha, eu acho que a questão de trazer isso para todo mundo é complicado, porque depende de exemplo, né? Enquanto nós mesmos não vivermos em espaço assim para dar o exemplo, a mesma pessoa que está num conjunto habitacional, ela vai querer ter o apartamento da classe média, ela vai querer ter o apartamento da patroa. Vai ser o sonho deles, é normal. Se o filho da patroa não mostra que para essa pessoa que é possível viver naquele apartamento porque ele vive, ela não vai ter esse poder de projeção. Então, eu acho que é muito complicado aplicar um modelo desse a uma população sem vir com um exemplo para eles por detrás. Eu acho que no meu entorno, aquelas pessoas todas que trabalharam comigo, elas se surpreenderam e começaram a se projetar em espaços assim. Mesmo aqueles que moraram em casa de pau a pique e que falavam, não, mas isso daí é história da minha infância, isso eu não quero nunca mais na minha vida, aqueles como que me falavam? Que esses caroços de terra caindo na minha orelha de noite, isso daí não é para mim e tal. Então para eles é realmente voltar no tempo e voltar num tempo que eles querem esquecer. Para que eles vejam esse material com olhos de primeira vez, é necessário que eles vejam esse material no outro contexto. E esse outro contexto só a gente pode dar. Então, acho que talvez seja utilizando esses materiais mais em arquiteturas institucionais, em arquiteturas que demonstram poder e que demonstram um poder de inspiração, né? Que você pode conseguir convencer essas pessoas de utilizarem isso. Colocar elas para morar e você não vai funcionar. E a outra questão era o quê? Era o preço. Olha, essa casa, ela não é uma casa barata, tá? Principalmente pela questão da utilização da estrutura metálica. Porque, aliás, se eu tivesse feito essa casa até setembro, talvez ela ainda entrasse num valor assim adequado. Mas eu vou te falar que, por exemplo, a telha sanduíche, no metro linear, em outubro estava 92, em dezembro estava 105, em janeiro, quando eu comprei efetivamente, estava 160. 192 metros lineares para 160 no final de 2 meses, realmente infelizmente, já tinha uma reserva de dinheiro, mas eu fui surpreendido pela inflação nesse tipo de material no último ano. Mesmo parte elétrica, porque tem cobre, tudo que tem elementos metálicos, eu achei que teve uma valorização muito grande, tá? Mas eu acho que eu também tive aquela questão de fazer uma casa compacta, muito compacta, né? Que toda a circulação da casa é utilizada ao infinito. Então, eu pude não ficar desesperado com o preço do aço, porque eu sabia de qualquer jeito aquilo ali ia entrar não poderia passar daquele valor, porque a casa não ia ser o dobro do tamanho, né? Então, eu pude gastar muito num pequeno espaço. Tá? Isso daí eu acho que hoje eu não saberia dizer, mas eu acho que não é possível fazer hoje essa casa com menos de 120 mil reais. Porque eu não tenho os dados, a planilha atualizada para falar para vocês assim, mas eu não faria por menos, eu tenho certeza. Bom dia, Leandro. Bom dia, colegas. Queria agradecer primeiro a oportunidade aí, porque eu não sou da faculdade de vocês, estou aqui em Curitiba, na UTFPR. Então, agradeço o Gabriel também que aceitou aí a minha inscrição.
E, Leandro, eu estou com uma baita oportunidade também de construir uma casa em Morretes, que fica aqui no litoral do Paraná. E eu consegui plantar a sementinha da bioconstrução na cabeça da minha mãe, é uma casa para ela. E a minha dúvida é em relação a esse approach no pessoal local, assim, né, que tem esses saberes mais vernaculares. O que você poderia trazer, assim, de dica de como encontrar esse pessoal e também os materiais, assim, da região, né? Eu tô um pouco, assim, meio perdido, porque eu não tô morando lá, até pretendo me mudar para lá um mês antes e realmente acompanhar essa obra de cabo a rabo. No meu caso, eu tinha minha memória da infância, né? Porque eu lembrava dessas casas sendo construídas quando eu era pequeno. Então, eu já tinha uma certa noção. Mas, lógico que quando eu comecei a procurar, porque eu vim da França em dezembro e comecei a construir a casa em janeiro. E eu não tinha equipe quando eu cheguei. Então, foi uma coisa assim, de eu ter espalhado em todas as pessoas que eu conhecia, inclusive na cidade. Eu saía perguntando. Chegava no depósito, você sabe alguém que faz Power Pix? Você sabe que alguém que faz isso? Que eu sabia que existia. Eu sabia que alguém fazia porque eu vi. Mas achar essas pessoas é realmente uma coisa de campo, assim, de não ter vergonha de perguntar. E realmente foi assim que eu cheguei a ter essas equipes vindo até mim. Foi porque eu fui perguntando para todo mundo na cidade e uma hora aparece. Agora, identificar as técnicas do local é um exercício, mas é um exercício nosso, assim, enquanto arquiteto, eu acho que é possível fazer, né? Por exemplo, mesmo na estrutura metálica, eu não utilizei nada que os serralheiros não tivessem tradução de utilizar. Então, eu utilizei basculante para fazer a ventilação e acho lindo, mas basculante, qualquer casinha aqui tem um basculante. Então, ela é feita como? É com ferro T, é com cantoneira. E aí eu peguei aqueles elementos que a gente vê na construção de todo dia e eu só coloquei ela mais estruturada, né? Em vez de ser o basculantezinho em cima da parede, eu coloquei uma parede basculante. E assim, essa observação, né? Essa observação falando assim, gente, mas o povo sabe fazer isso daqui desde a década de 30 e você vê eles se reproduzindo aquele negócio. Então, gente que sabe, tem. É só canalizar aquilo que você vê em torno de você e colocar para parecer algo mais valorizado, né? Leandro, tem uma pergunta. Eu queria saber se você sabe quantos cupinzeiros, mais ou menos, você usou na casa inteira. Teve 3 cupinzeiros diferentes. Inclusive, eu não sei se dá para ver, essa fachada, a terra é mais amarela. Já nas outras fachadas, a terra não é tão amarela. Isso daí é a diferença do cupinzeiro, da terra que ele gerava, porque ele não estava na mesma implantação, então ele ia numa outra profundidade da terra, trazia um outro tipo de terra. Mas desses cupinzeiros, 2 estão no próprio terreno. E um estava num terreno próximo. Tá? Inclusive, agora que a casa está pronta, eu descobri que tem um querendo fazer ninho ali. Mas não é na casa, né? Eu estou fazendo no chão mesmo. Eu estou vendo a terrinha jogando para cima. Mas, em todo caso, não é aquele cupinzeiro duro que a gente vê nesses espaços, não, sabe? Nesses espaços que tem terra ácida, a gente vê muito desses cupinzeiros mais rígidos, que também tem uma saliva muito boa para fazer aquilo, né? Mas o cupinzeiro que eu utilizei para essa casa, que é o indicado, é um cupinzeiro que a casa dele parece casa de formigueiro, que é uma terra mais soltinha. Você só vê que é cupim quando você vê o bicho, que aí ele tem uma carinha de cupim. Mas o jeitão da casa dele é de formigueiro. E você chegou a tipo, calcular o metro quadrado ou você tipo, foi pegando o cupinzeiro e foi fazendo? Primeiro, a gente acumulou um bocado de terra do lado de fora da casa, para começar. E porque a gente nem sabia mesmo, não, a quantidade, sabe? Eu acho que a gente deve ter colocado uns 15 sacos de terra de cupinzeiro do lado de fora.
Aí, à medida que o pessoal do POAPIC foi avançando com o trabalho, a gente foi se dando mais conta de qual seria a necessidade deles. Então, a gente foi buscando mais terra a partir disso, sabe? A partir do uso dos primeiros dias, que a gente foi percebendo quanto que precisava. E aí a gente completou. Outra questão? Eu tenho uma pergunta, Leandro, que eu achei muito legal. Eu já tinha visto, né, acompanhado pelo menos um pouquinho, assim, por via Instagram, no processo construtivo, mas foi muito legal te escutar hoje. E o que me chama atenção, para além da forma e da extrema competência que você tem de detalhe, de riqueza estrutural, né, de como tirar partido dos elementos simples, né? Eu lembro dessas luminárias até um projeto no 3D que você fez quando você era aluno ainda da Juliana Farage, não sei se você lembra. Você fez 3D do TCC deles, você colocou essas luminárias que são extremamente baratas, né? Você já colocou espalhado e falou, que legal. Então, acho que você tem essa competência, né, de entender o material e tentar replicar. E até dentro disso, eu fico pensando assim, é um projeto que envolve muito amor, né? A sua relação com a cidade e a própria arquitetura, de querer fazer, e ter uma confiança no que você quer, né? Porque eu acho que esse tipo de projeto, muitas pessoas vão te falar que não dá errado, um serralheiro falar, vai achar muito estranho o que você está propondo, né? Vai ter uma dificuldade enorme de fazer aquilo, assim, vou fazer porque você pediu, mas isso aí não vai ficar bom não, né? Você tem aquela sensação, então eu fico imaginando que deve ter que ter um afinco ali para você falar, olha, eu tenho confiança no que estou fazendo, depois você vai ver como é que vai ficar, né? Até dentro de toda essa experiência, que é uma experiência muito relacional, né? Assim, é você, sua relação com a arquitetura, você na relação com os outros, eles e o ambiente. Você acha que essa experiência é replicável? Porque eu até fiquei pensando que você falou que tem uma pessoa querendo aplicar isso em outro lugar. Isso é uma arquitetura aplicável, você acha? Ou ela é muito dessa construção sua, sabe? Não, eu acho que é replicável. Para começar, eu acho que eu trabalhei com várias equipes diferentes que não se conheciam, né? Porque o pessoal do POAPIC não conseguia, era de Itajaí Sul, o pessoal da serralheria era de Morro Alto, lá perto da cidade administrativa, o pessoal da pedra era de Itaúna, e ninguém nem se conhecia. Eu que tinha que colocar o trabalho deles juntos. Mas também tem a questão de que cada coisa ao seu tempo, né? Cada um vinha no momento. Quando o pessoal do POAPIC chegou, a serralheria já estava próxima. E uma das questões que eu percebi, inclusive de fazer desenho e tal, é que quando eu mostrava a casa com o POAPIC, aí o cara fala, nossa, como é que eu vou... É como se ele integrasse a dificuldade de fazer o POAPIC no trabalho de serralheria. Ele não vai fazer o POAPIC, mas eu mostro o POAPIC com serralheria, ele fala, não sei fazer. Aí, a minha estratégia era exatamente de isolar os desenhos. Então, para o serralheiro, eu só mostrei esse desenho de estrutura. Para o POAPIC, eu só mostrei o desenho de como que eu queria o entrelaçamento do bambu, como que eu queria, quantos bambus eu queria e tal. Eu evitei de afogar eles com informação. Porque, de um lado, e isso daí é até uma estratégia mesmo, porque, de um lado, você coloca a pessoa realmente numa questão de surpresa, ela não consegue identificar aquilo como alguma coisa que ela sabe fazer, então ela vai aumentar o preço, porque ela vai dizer, é uma aventura, então eu não vou cobrar pouco, e dois, simplesmente você está tirando a informação essencial. Então, eu, normalmente, quando eu cheguei lá com o serralheiro, eu perguntava, o que a gente vai fazer hoje? E vão lá na tesoura. A tesoura que eu falei que tinha um problema do desenho. Primeira coisa que ele foi fazer é a tesoura. Eu cheguei com o desenho da tesoura, cheio de cotas, cheio de ângulo e tal. Ele falou, não sei fazer. Eu mesmo, por quê? E olha que eu já tinha isolado o desenho da tesoura. O resto da casa nem sabia onde estava o desenho, né? Eu não apresentei esse projeto todo de desenho técnico, eu não apresentei. Eu só apresentava o desenho do dia. Então, eu falava assim,
hoje a gente vai fazer a tesoura. Chegou lá, não sei, como é que você quer que eu desenhe a tesoura? Eu ia lá na casa, pegava a impressora, desenhava rapidinho, colocava as cotas onde para ele era importante ter as cotas, aí eu descobria como que ele pensava, né? Porque não era uma coisa evidente para mim, eu como arquiteto pensava de outra maneira. Aí chegava com o desenho da tesoura e ele fazia só aquilo aquele dia. Aí no outro dia passava para outra coisa, aí eu chegava com o desenho da outra coisa. Nesse processo, eu não joguei toda a informação de uma vez, porque senão a pessoa fica doida. Sabe? Porque não é uma coisa que ela está acostumada, ela já tem que guardar muita coisa na memória, do detalhe, e eu afogar ele com informação não ajuda. Tá? Então, uma das técnicas, eu acho que para chegar num projeto assim é de segmentar tudo e dar as tarefas a conta-gotas e não contaminar cada equipe com o trabalho dos outros. Ele não tem nem que saber que tem pau a pique aí dentro. Para ele tem que saber que aquela estrutura tem que ser o desenho que eu dei. Entendeu? Então, eu acho que é replicável. Mas é replicável em qual sentido? Porque assim, você teve que estruturar isso tudo, né? Então, você tem que levar quase que não sei se é o projeto em termos arquitetônicos comum, né? Se você levar os desenhos para outro lugar, talvez não dê certo, né? É quase que montar uma narrativa, uma estratégia que... Eu entendo o que você está falando. Eu acho que eu penso até no Zanini Caldas, que era aquele cara que trabalhava com madeira lá no sul da Bahia, no Viçosa, né? Que fez muita casa pré-fabricada de madeira incrível, e que ele também tinha uma presença muito grande com os caboclos lá da Bahia. E é uma coisa, aliás, que quando eu estava trabalhando em Paris para escritório, que mandava meus desenhos todos para as equipes e depois só via tudo montado errado, é a questão que nós temos o hábito de achar que nós ficamos no escritório e eles no campo. E essa é toda a diferença. Eu estive no campo todos os dias da construção dessa casa. Será que é economicamente viável para um arquiteto, do tanto que ele quer ganhar, né? Porque às vezes ele quer fazer 5 projetos ao mesmo tempo, ele não pode estar no campo o tempo todo. Mas eu acho que se eu passar esse tempo para elaborar a casa em campo, igual eu passando esse tempo com a equipe, para ter essa troca, porque, aliás, é muito enriquecedor também, muita coisa que eu descobri só porque eu estava em campo. Se eu tiver que passar para essa casa, agora eu consigo fazer ela e eles também. Eu posso deixar essa equipe autônoma hoje, sabe? Mas é uma questão de treinamento, de trabalho em conjunto. Hoje, tanto eu quanto eles poderiam fazer isso de uma maneira mais autônoma. Agora, fazer a primeira sem estar todo mundo ali, um do lado do outro, participando, eu não vejo possibilidade. Eles não iam entender meus desenhos, tenho certeza. Não ia sair nada daquele balé, ia dar tudo errado. E eu acho que esse é um grande problema da maneira como a gente concebe hoje, né? Que os arquitetos estão todos fechados nos seus escritórios. Não tem a noção do peso que tem aquele material. Sabe aquela questão que a gente estava decidindo juntos, que aquela peça não poderia ser maior que aquilo, porque a gente não conseguiria carregar com mais de 4 pessoas? Como você, da sua mesa de escritório, vai calcular isso? Tá, você pode até calcular o peso de cada peça de aço, pegando densidade, multiplicando pelo volume do seu software BIM, mas aí é um tempo infinito, né? Que você não tem também. Então passar esse tempo em campo, para ter essas noções que só quem está lá com o material sabe o que é importante. Na hora que você ajudar a carregar um desses, né? Você fala assim, não. Meus shafts de ardósia do banheiro, eles eram com 4 pessoas também, que eram as paredes de 2,10 metros por 1,10 metro. Você imagina uma placa dessa de ardósia, quanto que não pesa, né? Eles ficavam olhando para mim e eu para eles, eu falando tipo, quase desculpa, porque eu desenhei daquele tamanho. Mas deu certo, éramos 4. Isso é porque era uma peça, né? Imagina uma decoração que o pessoal faz hoje com essas placas enormes, todo o revestimento. Nossa, é brincadeira. Quando a gente está ali sentindo o que pesa um pedaço de ardósia, quanto que pesa um saco de terra de cupinzeiro, quanto que faz isso, como que é para transportar, onde que é a alça.
por onde que a gente pega, sabe? Isso daí tudo é uma noção que é só estar ali para ter noção, para a gente não desenhar errado. Porque às vezes a gente manda uns absurdos de desenho para o canteiro e a gente nem está sabendo que aquilo ali é justo e impossível. É isso. Parabéns, viu, Leandro? Eu achei assim uma riqueza incrível assim, a solução sua e a ambientação e a sua experiência e tal, isso é fantástico. Me chamou a atenção uma questão aqui, Leandro. Porque, de um modo geral, você trabalhou dentro de um princípio construtivo de pré-fabricação em todos os elementos da casa, menos o pau a pique. Eu até compreendo assim, como que é rico do ponto de vista cultural, né, da cultura construtiva, um elemento feito à mão e tal, assim, que é o pau a pique. Ele poderia ser até diferente, poderia ser até, igual eu comentei um dia com o Gabriel, poderia ser, sei lá, ou em vez do bambu, usar um outro elemento que mantivesse, digamos assim, o conceito da casa de um modo geral. Mas, assim, no Cobogó, você usou a cerâmica do local, muito bonita e tal, e como existem, acho naquela região ali, eu já vi, tijolos artesanais assim lindos também. Quer dizer, eu acho que esse trabalho seu feito de pau a pique, que eu entendo, compreendo, ele poderia ser também um tijolo artesanal aqui e um tijolo de barra artesanal feito no local, que não mudaria nada. Eu acho que até pelo contrário. Ele tornaria essa casa, de uma certa forma, mais replicável, por se tratar de uma tecnologia do domínio público muito maior do que o do pau a pique, né? O que você acha disso? Eu acho que, vou começar pelo fim, né? Que de domínio público, o pau a pique também ou era, ou está deixando de ser. E ele está deixando de ser porque a gente está deixando de utilizar, né? Porque até então ele era muito... E eu sinceramente, Fernando, eu acho que era muito... pegar o cupizeiro que está a 50 metros da casa e só misturar ele ali com uma palha e jogar aquilo direto na parede, eu achava incrível. Tipo, porque uma coisa cara dessa casa foi a logística, tá? Trazer esse aço que eu comprei ali em Belo Horizonte, levar para lá, num caminhão, igual vocês viram no início, não era a coisa mais barata. E pensar que essa matéria do cupinzeiro está ali e que eu posso usar ela quando eu quiser, se estragar, eu só vou ali no meu vizinho, roubo a casa dele e jogo na minha casa, né? Que o meu vizinho é o cupinzeiro. Eu acho, pela questão da manutenção e tudo, eu acho prático. Sabe? E fora isso, bom, tem o bambu que precisou ser tratado, precisou passar 60 dias dentro de produtos e tal. E chegou, durante um período que a gente estava fazendo a pré-montagem da estrutura metálica lá, a gente começou já a cortar o bambu para deixar tudo fácil no final, sabe? Mas aí, realmente, o pau a pique, essa é como a argamassa, né? Ela, quando ela é aplicada, é aquela matéria mole. Então, eu não vou chegar com aquela matéria mole, ela realmente exige uma coisa em loco. É impossível, né? Eu não posso chegar com um painel de 280 quilos de pau a pique para enfiar aí dentro. E é um pouco como tijolo. Agora, a questão do tijolo pau a pique, eu acho que é muito o universo que eu queria que essa casa tivesse, né? Que não é tanto a técnica, é o universo da casa. Eu não via o universo dessa casa com tijolo. Sei. Eu cheguei até a pensar em tijolo de adobe, mas quando eu olhava o resultado daqueles bloquinhos sobrepostos, eu falava que aquilo ali não estava inserido nesse universo que eu estava querendo. Para mim, é igual quando você fala, né, do universo rural ou do universo urbano. Se eu quisesse essa casa, aí tá, eu podia colocar a placa cimentícia com isolante dentro.
Mas eu acho que ela ia ter uma ruptura total com o mundo que eu queria estar inserido, que é um mundo que a relação com o entorno ela é mais próxima, sabe? Que eu percebi que aquele material que está ali no chão é o mesmo que está na minha parede. Sei. Então, é uma coisa que eu não posso conseguir com outro material. É mais por aí. Agora que é possível colocar qualquer coisa dentro desse quadro, mas eu acho que ele vai enviar a linguagem e códigos diferentes. Ok, meu amigo. Ô, Leandro, eu queria também que você comentasse com o pessoal, porque assim, eu, né, tive a chance de ir lá conhecer a casa presencialmente e eu não senti em momento algum assim, a contenção que se espera sentir de um espaço de 19 metros quadrados, né? E isso muito por causa da presença das varandas, né? E a gente até viu lá no início do seu projeto que você tinha 2 varandas, 3, e depois você aumentou a área de varanda. Você podia contar para a gente, assim, né, nesse tempo que você já está morando lá, qual a importância das varandas e como tem sido a relação com a casa? Olha, essa casa ela é avarandada não é à toa, né? É por causa do sol e da chuva. Porque nós estamos nesse bioma aqui ou nesse clima que é mais 6 meses de chuva e 6 meses de sol. Então, as duas coisas são violentas, né? Então, eu não poderia deixar minha parede ela, de pau a pique, mesmo se o barro é muito isolante, ela tem 7 centímetros de largura. Acho que no ponto mais largo ela deve ter uns 8 ou 9, porque no meio ela engorda um pouco. Ela já dá um conforto térmico, mas se o sol estivesse batendo assim, direto nela, e a chuva também, ela ia se degradar muito mais rápido, e outro, ela não ia ter a performance que era necessária para essa casa ficar confortável. Então, esse telhadão que ultrapassa a casa de todos os lados é isso. Agora, o telhado não é suficiente, porque o sol mexe, né? E tem toda essa questão. Então, esses aparatos todos em volta da casa, essas telas todas, sombrites, mas tem até esse aparato aqui, que é um pouco para impedir a chuva lateral, né? Porque do outro lado, o telhado avança, então não vai bater água aqui. Eu tenho o cobogó, mais o telhado que avança. Aqui eu já estou com o telhado na borda, então eu precisava de um elemento, como o telhado sobe muito, eu precisava de um elemento que descesse um pouco para proteger da chuva um pouco. Tá? Agora no usufruir da casa, eu que eu tinha comentado com alguém que essa casa realmente ela inverte um pouco. Vamos dizer que aquela salinha que é o quarto também, ela é um pouco o núcleo do pior dos dias, né? No dia que tiver uma tempestade de chuva, de vento, eu pelo menos tenho aquele espaço que é confortável. Mas no meu dia a dia, a ideia é que eu use o lado de fora. Eu quero estar do lado de fora. Essa casa foi feita para ser fora. Então, a minha zona de estar é o lado de fora. Agora, por que a varanda percorre toda a casa, além da questão da proteção solar e da chuva? É isso também. É que, de qualquer maneira, quando o sol estiver do lado oposto, se for o verão, eu venho para o lado de cá, eu venho para a fachada sul e fico na minha rede. Se eu estiver num dia frio, eu vou procurar o sol na varanda que tiver sol. E isso de acordo com o dia. Então, eu fiz uma varanda que é confortável, mesmo se um pedaço dela não é confortável em um momento do dia, sempre tem um lado oposto da casa que vai ser, né? Então, é isso. Na verdade, tem mais superfície de varanda que superfície interna. Isso é um fato. Mas A varanda de um lado aqui é maior do que a outra, não é? Mas e o telhado? O telhado, isso é que está me intrigando, porque olhando aqui, ó, parece que o lado de cá, o piso aqui é menor. Aqui o piso acaba antes do beiral, é isso, né? E ali você avançou, né? Tá. Essa varanda tem 1 metro. Na verdade, eu fiz um corredor de 1,20 m em torno da casa, e o lado
onde a varanda tem 2 metros. Entendi. Entendeu? E o outro lado é esse corredor de circulação, e realmente a gente usa ele, principalmente que a casa é pequena. Tem um que passa pelo lado de fora, quando as 2 portas estão abertas, um passa pelo lado de fora, o outro passa pelo lado de dentro. A casa fica fluida, né? E ela é uma zona de estar, ela é a sala de estar. Não sei se tem... tipo, cada hora a gente passa por um lado. Às vezes uma porta vai ficar até condenada quando a gente quer mais privacidade, dependendo se tiver mais gente. Deixa eu ver se tem mais alguma. E tem esse lado, essa foto a gente mostra bem. Eu não quis colocar guarda-corpo, porque eu achei que, primeiro, que a gente cai na braquiária, que está assim, muito, muito alta já. E eu queria essa sensação de estar na rede, se sentir um pouco num voo de passarinho. E quando a gente está lá de dentro da casa, realmente a gente sente essa continuidade. Eu vejo a paisagem do outro lado e não sem nenhum obstáculo, né? E com esse piso continuando, até com aquela borda infinita, igual a piscina com borda infinita. Só que é uma sala com borda infinita. Sabe? A sensação dessa borda infinita é uma coisa importante nessa casa. Aí, deixa eu ver se tem. Você sempre tem essa sensação visual da continuidade, né? Além da possibilidade de uso real. Essa vista mostra bem isso. Eu respondi, Gabriel. Sim. Professor, Leandro, eu tenho uma dúvida também, uma pergunta. Eu vi que você usou essa porta azul, você fez essa escolha, não sei de que material que ela é. Você pode fazer um comentário? Porque qual foi o pensamento por trás dessa escolha da porta? Bom, essa porta, ela é de aço, porque eu comprei tudo junto. Eu comprei o material da porta junto com o material da casa. Inclusive, ela é um pouco superdimensionada, ela deve ter uns 80 quilos. Porque eu não queria que a chapa ficasse entortada, eu comprei uma chapa um pouquinho mais espessa, e um pouquinho mais espessa eram vários quilos a mais. Era para ser chapa... Normalmente eles utilizam chapa 18 diamantada, que é uma chapa bem fininha, e eu usei chapa 16. Então ela é uma porta pesada, e quando eu levo o sol da tarde nessa porta, ela pode esquentar muito, porque é aço, né? Então eu tive que... E foi nessas coisas, né? Que a gente estava lá, eles estavam lá fazendo a porta, aí deixaram a chapa de aço da porta no chão, no gramado. Aí daqui a pouco, na hora que eles foram pegar a chapa de aço para soldar na porta, eu olhei para o gramado estava morto. Eu falei, nossa, o gramado está morto assim, imagina eu dentro da cozinha quando o sol da tarde estiver batendo, né? Aí eu corri no Leroy Merlin, comprei lã de rocha e enchi a porta de lã de rocha, e isso daí funcionou perfeitamente. É umas coisas que a gente está no canteiro, a gente vai percebendo só lá. Quando a gente vê que o material reage daquele jeito, a gente tem que tomar a solução, né? Agora, a cor azul, que eu queria também trabalhar com uns elementos um pouco mineiros, né? Vamos dizer assim. Então, como a gente tem essa história do azul real, dos azulejos... Confessa que foi Le Bleu. Não, mas tinha essa questão, mas eu não queria colocar aqueles azul real, aquela coisa demais, né? Aí eu falei, então tá, vai ser o azul mineiro, mas vai ser o azul high-tech. Aí eu peguei o azul Klein, né? que é esse azul meio radioativo, assim. E eu queria que essa porta, no final... É igual quando você olha uma joia, sabe? Quando você olha uma joia, ela não precisa ser toda de esmeralda ou toda de outra pedra. Normalmente é uma joia e tem uma pedrinha que é preciosa, né? Um elemento precioso que torna a joia mais bonita. E esse azul da porta é um pouco esse detalhe na joia, né? Você dá aquele toque para colocar em contraste com todos os outros materiais, aí tudo fica mais especial.
é um pouco isso. Entendi. Obrigado. Ah. Leandro, Oi. tenho uma dúvida. Você falou um pouquinho dos sombrites, né, da dificuldade de costura ali. Queria saber se você pensou em outro tipo de material, assim, você usaria hoje para substituir? Ou você acha que, mesmo com a dificuldade de costura, ele compensou? Olha, eu tinha feito uma pesquisa com os fazendeiros da região, todo fazendeiro que eu cruzava no meu caminho, porque o meu medo maior, quando eu escolhi o Sombrite, era que qualquer material, até vou falar do material da rede também, qualquer material que a gente põe, assim, que fica exposto ao sol diário, né, o raio UV destrói ele demais. Então, qualquer coisa que a gente põe de plástico e tal, na hora que você vai ver, está apodrecendo, está quebrando. Aí, a minha questão era um material que fosse resistente ao UV. Então, eu fui pesquisando com os fazendeiros e tal, e vi que o Sombrite não custa nada. É muito barato. E eles, normalmente, quando eles colocam na horta, eles trocam a cada 5 anos. E isso, para mim, pareceu importante, que é aquele negócio que está exposto ao sol e que não apodrece em 5 anos. E o meu nem fica tão exposto assim, porque ele fica um pouco fechado. Então, para mim, parecia o material ideal. Agora é derivado do petróleo e realmente é difícil de manipular. Eu pensei em outros materiais? Pensei. Inclusive, dentro da casa, eu também, não sei se vai ter aqui. Dentro da casa também tem umas cortinas. Aqui a gente vê elas um pouco. São umas telas solares, sabe? Que cortam o raio UV também, que são muito eficazes. E eu vi muito desses fabricantes de toldo, tem muito produto, na verdade, que dá para substituir essa cortina. Se eu quiser colocar um toldo recolhível preto, aí eu acho no mercado um produto muito similar. Só que eu achava muito caro. Pelo custo da minha obra em geral, eu achava que era um absurdo de caro. E em seguida, eu achei que o Sombrite estava resolvendo questão de preço. Saiu um pouco mais caro com a costureira, com certeza. Mas comparado ao valor dos produtos no mercado hoje, que eu achava para comprar, eu achei muito barato ainda. Uhum. Obrigada. Boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou o Thales, obrigado pelo desde já agradeço a oportunidade de assistir a aula, eu sou aluno da FAUSP. Eu tenho uma questão, olhando o projeto, eu queria saber se as suas referências de projeto me lembra muito a fundação da casa, me lembra muito uma residência do Marcos Acaiapa. E uma outra questão que me veio à mente também foi a questão da alimentação da residência, tipo, como é feita a alimentação com água e eletricidade, e também como você pensou a questão da eliminação dos dejetos que são produzidos pela casa. Tá, vou falar. Deixa eu tentar achar uma foto. Será que eu consigo fazer zoom? Aqui tem uma caixa d'água que está sumida ali na divisa do pasto. Tem uma caixa d'água metálica que vocês podem ver que o pé da caixa d'água está no telhado da casa, tá? E então a alimentação é por ali. E a alimentação dela, essa caixa d'água já era pré-existente, ela já estava ali, então não tive essa obra. E a água dela é de um poço artesiano, que na verdade era para alimentar as vacas, tinha uma outra função essa caixa d'água, sabe? Em todo caso, eu reutilizei ela e a implantação da casa leva ligeiramente a questão da posição da caixa d'água não ignora a existência dela exatamente
porque se fosse mais alto do nível da caixa d'água, a pressão da água ia ser menor. Tá? Deixa eu ver se tem outra foto que dá para ver. A questão do esgoto que eu escolhi foi mais... Não dá para ver. Bom, mas onde que eu... Daqui antes de pintar. Então, por aqui sai o esgoto do banheiro. Do outro lado, tem uma descida direto para uma caixa de gordura da cozinha, depois vai se junta com a saída do banheiro. E isso sai em diagonal até um biodigestor, que é um elemento pré-fabricado em fibra de vidro que a gente coloca aquelas bactérias de necrotério bem eficientes que comem tudo. Então é só um biodigestor de 500 litros para essa casa. Respondi? Sim, obrigado. Mas na questão das referências de projeto, você... Sim, eu posso falar. Eu gosto do Acaiaba, sim. Mesmo se eu vejo aquelas casas dele na floresta, eu sempre me perguntei, mas como é que ele faz com aqueles bichos todos que vêm nela? Eu sempre quis visitar uma casa dessas 20 anos depois, sabe? Para ver como que eles lidam com a fauna, com a flora, com a floresta que envelhece, com os galhos que caem. Eu queria ver como ele lida com isso, porque eu acho que a floresta, ainda mais na Mata Atlântica, ela é muito dinâmica. Então, eu sempre fui fascinado por aquelas casas, mas nunca me dei conta da pós-ocupação, como seria. E também tem outras questões, assim, mesmo na França, eu tive muitas oportunidades de ver aqueles pavilhõezinhos todos da Charlotte Perriand, do Jean Prouvé, umas casas tropicais exatamente que eles fizeram. Tem aquela casinha da Charlotte Perriand que ela se chama Maison sur l'eau, que ela teve até exposta aí há um tempo atrás na Fundação Louis Vuitton, que era um desses projetos deles assim para países tropicais, onde eles imaginavam essa casa pré-fabricada e que se instala num lugar facilmente. Eu visitei essas casas e elas com certeza tiveram uma influência em mim. E aí depois tem uma questão que, mesmo o telhado em V, além da questão de transformar a casa um pouco num pavão que levanta a asa, né? Ele tem uma relação com o modernismo brasileiro, né? Que não tem jeito de você pensar um modernismo brasileiro sem os telhados borboleta. Eu não consigo. Eu saio passeando no Prado, no bairro Carlos Prates ou no Cidade Jardim, a gente depara com esse vocabulário formal que foi muito utilizado na década de 50 e 60 por aqui. Então tem esse melting pot, essa mistura dessas referências todas, sim. Que são coisas que me fascinam, com certeza. Certo, obrigado. Nada. Tem mais? Eu acho que a gente está chegando no nosso limite de tempo também. Sim. Bom, queria agradecer, foi ótimo te ver, Leandro. Foi ótimo. Queria agradecer demais a sua contribuição. Acho que vai ser muito importante para o desenvolvimento do trabalho dos meninos, que vai ser justamente criar o que a gente chama de casa experimental, né? E essa noção do experimental é muito difícil, né? O que é experimental hoje, né? Eu vejo sua casa como um ótimo exemplo disso, né? Que é um experimento não só formal, mas por todo o processo, a linguagem, a relação com as comunidades locais. Então, é um projeto bem amplo, né? Assim, no sentido de que ele não se resolve só no material ou só num dos aspectos, né? Tem uma complexidade ali que é sistêmica, relacional, né? Para ela existir, para ela chegar no ponto que é. Então, acho que foi um excelente exemplo para a gente, né? E aí queria já estender o convite que a gente faz muitas vezes
você voltar lá no final, para você ajudar a ver o trabalho dos meninos da turma. Então seria uma honra você poder participar da nossa banca final, na exposição final, que é hoje digital, né? Então permite que você esteja em qualquer lugar, né? Seja na sua casa em Itatiaia-Sul ou em Paris. Então, se puder participar, seria ótimo. É um prazer. Se eu tiver essa possibilidade, eu vou sim. Massa. Leandro, te agradecer também aí. Foi muito inspirador rever esse processo todo, desde o início do desenho até a finalização. Com certeza contribuiu muito aí para inspirar os alunos. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e já acho ótimo aí você topar essa volta depois, esse retorno depois. Então, pessoal, vamos caprichar aí nos projetos, hein?